Seja muito bem-vindo ao programa Ganhe Mais da Universidade do Tênis. Aqui discutimos estratégias para que você ganhe mais jogos de tênis. Eu sou Marcelo Brandão e o tema de hoje é técnica para o backhand de uma mão. Nesse vídeo você vai aprender toda a técnica utilizada na hora da execução de um bom backhand de uma mão com topspin. Então a gente vai passar o passo a passo todos os pontos mais importantes para que você consiga melhorar também o seu backhand de uma mão com topspin. Por que atualmente os jogadores não utilizam tanto o backhand de uma mão quando comparado a anos mais anteriores? E basicamente é por uma questão de ensino. Hoje as crianças elas começam muito pequenas, então pelo tamanho, como elas são muito novas, é mais fácil que elas consigam segurar a raquete com as duas mãos. Então nesse sentido, a iniciação é um pouco mais fácil e os treinadores em geral têm optado por ensinar mais o backhand de duas mãos. Então a iniciação ela é um pouco mais fácil. O backhand de uma mão exige uma técnica um pouco mais apurada, mas também hoje com os materiais para as crianças, né, as bolas play and stay, as bolas macias, as quadras reduzidas, isso também facilita com que as crianças aprendam de uma mão. E daí sim se torna mesmo uma escolha ali do treinador se vai ensinar esse backhand com uma ou com duas mãos. No caso de um tenista amador adulto que vai começar a jogar depois de adulto, o mais comum é que ele já aprenda com uma mão, porque é um movimento um pouco mais natural para ele. E o movimento com duas mãos muitas vezes pode acabar travando um pouco o movimento no backhand. O backhand de uma mão exige que eu esteja muito melhor apoiado, com as minhas pernas bem apoiadas, para executar um bom golpe quando comparado com o backhand de duas mãos. Porque no backhand de duas mãos, se eu me coloco aqui de lado e a bola entra um pouco mais, eu pego ela um pouco atrasada, eu ainda posso compensar com a minha mão esquerda aqui, eu ainda tenho a minha mão esquerda às vezes para conseguir trazer essa bola de volta para a quadra. Já no backhand de uma mão não, se eu não consigo pegar ela à frente do corpo aqui, é muito difícil que se eu pegar ela atrasada eu consiga trazer essa bola aqui. Então daí a importância de eu achar muito bem as distâncias para eu conseguir efetuar bons golpes de backhand de uma mão. Já o backhand de duas mãos, mesmo se eu não estiver tão bem apoiado, eu consigo compensar ali com a mão esquerda. Então para eu me apoiar bem no backhand de uma mão, é importante que eu tenha um bom tamanho, primeira coisa, um bom tamanho de base. Então que essa base ela tenha aqui mais ou menos uma raquete de distância e eu consiga pisar bem à frente aqui, mantendo essa distância aqui embaixo. Então eu golpeio com essa distância, com uma base grande, faço a terminação e libero essa perna exterior na sequência, também com uma base grande. Então eu começo com uma base grande, começo grande e termino grande. Um erro muito comum é às vezes o atleta começar grande e terminar pequeno com os pés juntos. Ou fazer uma base muito pequena aqui e acabar se desequilibrando para trás. Então, como regra geral, apoiar grande antes e terminar grande depois. Se eu tenho tempo, eu vou sempre tentar pisar mais à frente aqui para o backhand de uma mão. Então eu vou, com isso, pisando mais em square stance, que é quando a gente pisa mais à frente, os pés mais alinhados aqui, eu tenho uma melhor transferência do peso da perna de trás para a perna da frente. Isso faz com que eu consiga também um pouquinho mais de potência. Então, se eu tiver tempo, independente de onde eu estiver na quadra, se o jogador me jogar para trás, eu afasto, crio espaço e piso à frente, né? Se eu quiser pegar essa bola mais na subida, eu piso à frente e golpeio aqui e libero essa perna exterior na sequência. Em bolas mais de freadas laterais ou em bolas de defesa de trás, eu vou me apoiar um pouco mais em open stance ou semi-open stance. Então se eu venho aqui para trás de backhand, eu venho aqui, apoio em semi-open, minhas pernas em diagonais, com bom tamanho de base também, carrego a energia na perna exterior aqui e executo e já termino a hora que eu cair nela, ela mesmo que já vai me empurrar para eu recuperar o centro da quadra aqui. Nas freadas laterais, o princípio é o mesmo. Então eu venho aqui, perna interior e exterior, nesse backhand de uma mão, os meus ombros estão de lado aqui, essa perna exterior vai gerar energia e ela mesmo, quando eu cair nela, ela mesma vai me empurrar de volta para o centro da quadra. Então a gente tem que sempre buscar, primeiro, quando tiver tempo, se apoiar, pisar em square stance e evitar se fechar demais, pisar em close distance aqui, porque isso bloqueia toda a rotação de quadril. Isso pode até causar lesões e ser lesivo para os atletas. Então a gente evita o apoio em close distance, mas a gente busca esse apoio mais em square stance, mais alinhado aqui com o golpe. E nas freadas laterais e nas bolas de defesa, normalmente eu já uso mais o open stance de backhand ou o semi-open stance de backhand.
A primeira coisa que eu tenho que fazer para ter um bom backhand de uma mão com topspin é uma boa unidade de giro. Então, assim que o meu adversário faz o contato com a bola do outro lado da quadra, eu fiz o meu split step, caí, a primeira coisa que eu vou fazer é girar os meus ombros já levando a raquete para trás. Aqui, isso a gente chama de unidade de giro, né? Colocar os ombros de lado para a quadra. Então, independente de como eu for me apoiar, se é em open stance, se é em square stance, eu vou sempre estar com essa unidade de giro bem feita, os meus ombros mais de lado, meus ombros em closed stance em relação à quadra, né? Em relação à bola ou em relação à rede. Então, eu faço essa unidade de giro e quem leva a minha raquete para trás é a minha mão não dominante, é a minha mão esquerda, que ela segura o coração da raquete aqui, e ela que vai trazer a minha raquete para trás aqui. É essa mão que vai trazer a minha raquete para eu conseguir preparar bem o golpe. E não é a mão direita que vai para trás com força, e sim essa mão esquerda, a mão não dominante, que traz a raquete para trás. E daí sim, a mão direita ainda está um pouco mais relaxada, só acertando a empunhadura aqui, e daí vai ficar muito mais fácil eu efetuar o backhand de uma mão. No backhand de uma mão com topspin, não existe tanto looping na hora da preparação do golpe atrás. Então é diferente, eu não faço tanto um looping aqui atrás com a minha raquete. E sim, eu faço um movimento um pouco mais linear, trago ela para trás, me posiciono e depois lanço ela para frente. Na esquerda de duas mãos é mais comum o atleta preparar com a raquetinha mais alta aqui e na hora de efetuar o golpe ele fazer esse looping bem acentuado aqui. No backhand de uma mão não é tão comum. Normalmente os jogadores que têm um melhor backhand de uma mão não fazem o looping, eles acabam preparando de uma forma mais linear, que é trazer a raquete para trás e depois lançar ela para frente. E dentro desse movimento de preparação linear, existem basicamente duas maneiras de preparar. Uma é preparar com a raquete, trazer a raquete um pouco mais alta aqui atrás da cabeça. Isso vai possibilitar que eu consiga lançar essa raquete com uma maior velocidade, então eu vou acabar imprimindo um pouco mais de potência na bola. Ou principalmente quem está aprendendo, uma técnica muito utilizada é preparar já com o braço estendido aqui mais por baixo. Tá? Porque ele já vem, ele não faz uma preparação tão grande, mas ele acaba tendo um pouco mais de precisão no ponto de contato. Isso normalmente quando o atleta não tem tanta experiência. Quando eu vou ensinar, normalmente eu ensino por baixo. Um jogador iniciante que está aprendendo esse movimento, é melhor que ele comece por baixo aqui, leve a raquete atrás e depois faça uma boa terminação, bem apoiado durante todo o golpe. No backhand de uma mão, a gente não tem uma rotação tão acentuada dos ombros e do quadril, como acontece no backhand de duas mãos. Então, o backhand de uma mão é um golpe um pouco mais linear. Então, eu faço essa unidade de giro, levando essa raquete atrás, e na hora que eu for lançar o golpe, na fase de aceleração, eu aguento um pouco a minha posição de quadril, minha posição de ombros, e deixo a minha raquete passar, o meu braço trabalhar, e a minha raquete passar, tentando manter essa posição de quadril e de ombros um pouco mais estável. É um erro muito comum os atletas pisarem aqui, na hora que eles querem acelerar, eles acabam abrindo o quadril antes e consequentemente acabam abrindo também os ombros aqui. Então eles não enxergam tão bem a bola e perdem muita potência. Então o backhand de uma mão exige muita técnica, que o jogador ele consiga estar bem apoiado para ele ter uma boa estabilidade e também consiga manter mais estável a posição do quadril e dos ombros. Aí depois que ele fez o contato com a bola, está terminando o golpe, aí sim ele se abre, mas é um golpe que exige muita estabilidade. Então daí a importância de bons apoios e também de controlar um pouco mais essa rotação de quadril e de ombros. Uma coisa que vai me ajudar muito a controlar essa rotação de quadril e de ombros é a utilização da minha mão não dominante. Então ela traz a minha raquete aqui para trás na preparação e a hora que eu for lançar o golpe, ao mesmo tempo que a minha raquete vai para frente, eu abro um pouco essa mão de trás. Vou fazer de lado aqui. Ao mesmo tempo que eu trago essa raquete, que a minha raquete está preparada atrás, e eu lanço ela para frente, essa minha mão de trás abre um pouquinho para quê? Para que eu consiga um equilíbrio maior. E isso também vai evitar que eu acabe batendo aqui e girando demais. É muito comum os atletas que jogam de duas mãos, depois querem mudar para uma mão, eles prepararem aqui e na hora da fase de aceleração trazerem essa mão esquerda junto aqui para frente. Isso é um erro muito comum. Então ele tem que acostumar a trazer essa mão para trás e essa mão fica lá atrás, ela fica atrás do corpo, que é ela que vai proporcionar um equilíbrio muito maior para mim. A posição da mão não dominante, ela vai depender um pouco da preferência de cada jogador. Tem jogadores que gostam de terminar com essa mão esquerda um pouco mais alta aqui, outros jogadores já terminam com ela um pouco mais paralela, essa perna de trás, um pouco mais baixa atrás do corpo.
Então isso vai um pouco da preferência de cada jogador. Mas o importante é que a gente consiga estender ela para trás, abrir esse braço atrás e espalmar também essa nossa mão para fora, né, para o lado de fora ali. Fica um golpe muito mais bonito do que se eu for bater essa bola com a minha mão esquerda aqui. Então, sempre que possível, eu espalmar bem essa mão para fora e estender bem os dois braços aqui no final do golpe até eu liberar essa perna exterior e assim recuperar o centro da quadra. A empunhadura que eu vou utilizar para o meu backhand de uma mão com topspin vai depender um pouco do meu olho dominante, de qual é o meu olho dominante e da posição do meu corpo na hora do contato com a bola. Então, basicamente, um jogador que é destro, segura a raquete com a mão direita e tem o olho direito dominante, quando ele se coloca aqui de lado no backhand, o olho dominante dele já está colocado aqui à frente do corpo. Então ele não precisa fazer nenhuma rotação antes do contato com a bola e consegue pegar essa bola um pouco mais à frente do corpo aqui. Ele não pega ela tão ao lado do corpo. Então ele acaba utilizando uma empunhadura um pouco que a gente chama de eastern de esquerda, que é uma empunhadura um pouquinho mais virada, tá? Ela não é tão próxima da continental. E essa empunhadura ela facilita que eu pegue a bola mais à frente do corpo e também consiga bom topspin nesse movimento. Se eu sou um jogador destro e cruzado, eu vou acabar utilizando uma empunhadura um pouco mais para o lado da continental. Eu não preciso usar a continental em si, mas eu não vou segurar ela tão virada, tão eastern como os jogadores homogêneos. Então normalmente os jogadores cruzados, eles acabam pegando essa bola um pouco mais ao lado do corpo e utilizam uma empunhadura não tão virada. Ela é um pouquinho mais virada que a continental, mas não tão virada quanto a eastern de backhand. Então eles fazem esse contato um pouco mais atrasado, podemos dizer assim, um pouco mais tarde, mas mesmo assim, se eles tiverem boa técnica de backhand, mesmo pegando ela um pouquinho mais tarde que os jogadores homogêneos, eles vão conseguir ter também um bom backhand de uma mão. A terminação no backhand de uma mão vai depender um pouco do que eu quero fazer com a bola. Então, basicamente, quanto mais alta eu quiser jogar essa bola, mais alta vai ser minha terminação aqui. E se eu estiver mais dentro da quadra, próximo da área de saque e quiser bater um backhand um pouco mais para frente, eu não preciso terminar ela tão alta. Eu posso passar minha raquete e terminar ela um pouquinho mais para frente aqui, mais na direção que eu quero que a bola tome na sequência. Então, sempre eu vou, basicamente, pisar aqui, me apoiar, fazer o golpe e terminar com ela mais alta que os meus ombros. A minha mão mais alta e a ponta da minha raquete mais alta que os meus ombros aqui também. E deixando estender todo o possível aqui. Se você for um jogador que tiver uma flexibilidade um pouco maior, a sua raquete vai passar um pouco mais aqui atrás. Se você for um jogador que não tem uma flexibilidade tão boa, quanto é o meu caso, ela vai terminar um pouco mais à frente do corpo aqui, ela não vai passar tanto para trás. Então tudo depende do que eu quero fazer com a bola, mas eu sempre tenho que conseguir terminar com os braços estendidos, a mão mais alta que os meus ombros e a ponta da raquete apontando mais para cima, tá? Passando bem a ponta da raquete aqui, que a ponta da raquete mande no meu movimento de backhand de uma mão. E daí sim, depois que eu terminar, na sequência, vim aqui, terminei o golpe, na sequência eu libero essa perna exterior, que é a perna de recuperação, que eu vou utilizar para retornar para o centro da quadra. Para que eu tenha um bom equilíbrio e uma boa terminação no backhand, eu não posso ter pressa em trazer essa raquete de volta aqui para baixo. Então, quando eu termino esse backhand, normalmente eu seguro um pouquinho a terminação aqui em cima. Enquanto a bola está passando, de preferência até a bola pingar do outro lado, eu vou segurar essa raquete lá na mesma posição na terminação. Para quê? Para eu marcar bem essa terminação. Para eu acostumar o meu corpo a levar a raquete sempre para lá, a terminar de uma maneira correta. É muito comum os jogadores, na hora de bater, eles batem essa bola aqui, sobem e já caem. Tem alguns jogadores profissionais que fazem isso, mas para o tênis amador eu não recomendo. O que eu recomendo é que o atleta ele venha bem de lado, aguente bem o corpo aqui, né? Termine bem o golpe, marque bem a terminação ali e sem pressa, depois na sequência, aí sim ele traga essa raquete de volta para o ponto inicial. Uma outra questão importantíssima para ter um bom backhand de uma mão com topspin é a posição da minha cabeça no momento do contato com a bola. Então a minha cabeça ela tem que estar virada para o meu ponto de contato aqui. Eu não posso, principalmente se eu for um jogador homogêneo, eu vou destro com o olho direito dominante, eu vou pegar essa bola bem à frente, mas eu tenho que manter a minha cabeça enquanto eu estou golpeando, manter a minha cabeça paradinha aqui nesse ponto de contato. Tem muita gente que chama isso de, pelo menos no exterior, de olho tranquilo, né, ou de fixação ocular. Enfim,
Mas eu tenho que tentar aguentar um pouco essa cabeça aqui e não girar junto, abrir o meu corpo e minha cabeça junto com o golpe com a bola. Eu faço contato com a bola, termino, quando eu estiver terminando o golpe, aí sim eu me abro para acompanhar a trajetória da bola. Se a gente pensar nos golfistas, nos melhores golfistas, a hora que eles vão fazer uma tacada, eles batem essa bola e aguentam um certo tempo olhando no mesmo ponto de contato. Eles não batem essa bola e já acompanham a trajetória, porque isso faz com que eles percam muita precisão. Eles acabam fazendo uma rotação excessiva dos ombros. Então ele faz o contato e aguenta um pouco essa cabeça aqui, e no tênis é o mesmo princípio. Quando eu for fazer um backhand, se eu aguentar a minha cabeça no contato aqui, eu vou ter muito mais precisão. Existem alguns erros que são muito comuns para os jogadores na hora que eles vão executar um backhand de uma mão com topspin. O primeiro deles, normalmente, é não preparar com antecedência, não preparar cedo o golpe. Então, muitas vezes o jogador acaba esperando a bola pingar do lado dele, se movimenta aqui de frente para a quadra, e a hora que a bola pinga no chão, ele quer virar os ombros para bater. E isso vai fazer com que ele não esteja preparado, e se vier uma bola um pouquinho mais rápida, ele vai ter muitas dificuldades. Então, a correção para isso é assim que o meu adversário faz o contato com a bola, eu já fazer bem essa unidade de giro e me mover com essa raquete preparada atrás. Um segundo erro bastante comum no backhand de uma mão é o atleta querer fazer um looping muito pronunciado para executar esse backhand. E o backhand de uma mão é um golpe que é um pouco mais linear. Eu preparo minha raquete para trás e depois lanço ela para frente. Eu não tenho um looping tão pronunciado quanto eu tenho no forehand ou no backhand de duas mãos. Então a solução para isso é preparar de forma mais linear, para trás e depois eu lanço ela para frente. E não fazer esse looping muito exagerado. Um outro erro bastante comum é os atletas acabarem girando os quadris e os ombros antes do contato com a bola. Então o atleta ele se posiciona aqui, ele até está bem apoiado, só que antes do contato com a bola ele acaba girando, fazendo essa rotação de quadril aqui e a rotação de ombros. Então ele já fica numa posição muito frontal na hora do contato com a bola e acaba perdendo a visão da bola. Então o ideal é que ele consiga aguentar um pouco mais estável essa posição de quadril e de ombros, e daí sim ele vai conseguir ter muito mais estabilidade e vai ter muito mais equilíbrio para efetuar um bom backhand de uma mão. Quarto erro bastante comum é o atleta, na hora da fase de aceleração, ele trazer essa mão esquerda junto, essa mão não dominante junto para frente. E como eu disse, essa mão ela tem que ajudar a controlar a rotação do quadril e dos ombros. Então, à medida que eu acelero a raquete, ela abre também para trás, para que com isso eu controle a rotação do meu tronco. E a quinta e último erro comum é o atleta não terminar com o braço estendido. Então, na hora que ele vai terminar, ele acabar terminando com o braço um pouco flexionado aqui. Isso não dá toda a amplitude que ele precisa para ter um bom backhand de uma mão. Então sempre acabar com o braço dominante aqui estendido, um pouco mais alto que os ombros e a ponta da raquete ainda apontando para cima, mais alta ainda do que a minha mão. Então esse foi um vídeo hoje sobre a técnica do backhand de uma mão. Espero que tenha ajudado vocês. Compartilhem aí com quem vocês acham que pode ajudar também. E tamo junto. Valeu!